estou aqui na AZQuest conversando com o Cassiano. A AZQuest é uma gestora independente ligada ao grupo Azimut desde 2015. Eles hoje têm 150 mil cotistas e quase 18 bi de reais sob gestão. A AZQuest também ela ganhou diversos prêmios, né? Entre eles o prêmio top de gestão do valor econômico e também o prêmio de melhor gestora de multimercado pelo Exame em 2017. Tudo bem, Cassiano? Tudo bem, Alan? Como é que tá? Pô, tudo ótimo. Obrigado por estar me recebendo aqui na AZQuest. O prazer é nosso. Aliás, o ambiente lindo aqui que você tem no escritório. Me diz uma coisa, Cassiano. Eu vi que vocês têm uma grade muito grande de produtos macro, inclusive também de produtos de ações, né? Me fala um pouquinho como é que é a estratégia dos fundos macro. Tá. Eu vou dar uma pincelada, Alan, só um pouquinho, muito rapidamente, sobre o que é a empresa. A AZQuest é uma gestora bastante tradicional, ela foi fundada em 2001 como uma gestora macro e desde então a gente vem agregando diferentes estratégias na empresa, né? Logo depois a gente montou os primeiros fundos de renda variável. Atualmente a gente tem uma mesa de fundos de crédito, também um time de fundos de arbitragem. E a ideia da empresa é justamente, dentro de um processo único que vai combinar uma análise fundamentalista macroeconômica, que serve como pano de fundo para qualquer tomada de decisão, junto com uma análise fundamentalista mais bottom-up, que a gente chama, onde a gente vai analisar as empresas que a gente vai investir ou que a gente vai comprar os títulos, mas sempre olhando sobre esse prisma mais do que tipo de empresa que a gente está aplicando os recursos dos nossos clientes. Combinando esses dois tipos de análise, acho que a gente tem uma capacidade bastante grande, um set de informações bastante grande para tomar a decisão. Então, qualquer tipo de produto que se encaixe dentro desse processo de investimento único, a gente tem capacidade de oferecer. Então, ao longo do tempo, a gente veio montando esses diferentes times e hoje a empresa oferece diferentes produtos com diferentes tipos de perfis de risco, diferentes objetivos, desde o mais conservador até o mais arrojado, com diferentes estratégias. É uma grade bastante ampla, como você mesmo falou, mas que com certeza, independente do tipo de cenário que a gente está vivendo, independente do objetivo do investidor, alguma coisa interessante, alguma coisa com uma performance bastante consistente, bastante boa, com tickets de investimentos bastante acessíveis para boa parte dos investidores, a gente vai encontrar ali dentro. Entrando um pouquinho na tua pergunta sobre os fundos macro. O que são fundos macro, né? São produtos que baseiam a decisão de investimentos na análise do que está acontecendo nos diferentes mercados, seja no mercado de renda variável, no mercado de juros, no mercado de moedas, no Brasil e lá fora. Então, o que a gente vai fazer é, olha o que está acontecendo na economia, de novo, no Brasil, no exterior, ver quais são os impactos dessas variáveis nas diferentes tendências nos diferentes mercados. A gente toma uma decisão, se a gente vai aplicar em juros, se a gente vai comprar bolsa, se a gente vai vender bolsa, se a gente vai comprar uma moeda ou vai vender uma moeda. Essa é a ideia central. Nesse sentido, os fundos macro talvez sejam aquele produto que oferece maior variedade, maior opções de investimento para a gente. E se a AZQuest hoje tem um grande diferencial, voltando, a ideia é a gente ter diferentes times com diferentes expertises. De novo, o time de bolsa está olhando mais para o time de renda variável está olhando mais para o cenário e para o que está acontecendo no mercado de renda variável. Ele tem especialidade naquilo. O time de crédito está olhando para o que está acontecendo na questão da solvência dessas empresas. O time macro está olhando para essas questões, mas existe uma grande sinergia entre todas elas e os fundos de macro são aqueles que melhor capturam esse tipo de coisa, esse tipo de sinergia. Né? Legal, legal. Me explica uma coisa, se for falar de produtos específicos, a gente tem o AZQuest Multimarcas, né? Me fala um pouquinho da estratégia dele, um pouco mais específica ali. Ele engloba muito daquilo que você disse, né? Mas eu vi que ele tem um target muito legal, que é CDI mais 10, né?
A volatilidade também é 10%, pelo menos que estava na apresentação, né? E ele engloba toda essa estratégia ao qual você colocou. Mais ou menos quanto que é o PL dele? Ele vai ficar aberto durante muito tempo? Sim, o fundo ele tem um objetivo bastante... Ele tem um perfil de risco arrojado, né, que a gente chama, porque a ideia é que ele tenha um objetivo de retorno em torno de CDI mais 10 no longo prazo, por ano. A ideia é que, claro, vai ter ano que a gente vai entregar um pouco mais, um pouco menos do que esses CDI mais 10, mas rodando com uma volatilidade target de 10%, a gente acha que no longo prazo a gente consegue entregar esse objetivo de retorno. Dentro da carteira do fundo, como a gente já falou, ele pode colocar qualquer tipo de ativo, Perfeito. Seja no Brasil, seja lá fora, e nesse sentido, de novo, é onde a gente consegue explorar a maior quantidade de ideias de investimento que a gente produz aqui dentro da empresa, né? Legal. Se a gente falar um pouquinho, de alguns cenários um pouco mais específicos, né? Que nem ações do Brasil, eu também vi que você tem o long base, né? Me fala um pouquinho da estratégia do fundo como um todo. A nossa grade de fundos de ações, ela também tem um número bastante grande de produtos, né? Sejam produtos long short, que tem objetivo para bater CDI, ou fundos de ações que têm objetivos de superar algum tipo de índice de bolsa. No caso do fundo Azequest Top Long Bias, ele é um produto que tem como objetivo superar o índice IBX no longo prazo, e eu costumo dizer que ele é um produto que nos dá o maior grau de liberdade de gestão, né? Ele é um produto que, porque ele permite colocar posições compradas e também posições vendidas, e não tem grandes restrições, seja por capitalização, seja por liquidez dos ativos, a gente pode explorar as diferentes ideias de maneira bastante ampla e eficiente. Pelo fato de poder colocar, por exemplo, posições vendidas, ele vai permitir que a gente tenha uma gestão da exposição líquida mais ativa do que em outros produtos. Então, se a bolsa, por exemplo, entrar numa tendência de queda no longo prazo, a gente tem liberdade para, por exemplo, diminuir o tamanho da posição comprada no fundo como um todo e defender o cliente numa eventual perda, ou perder menos nesses períodos de queda da bolsa como um todo. Então, nesse sentido, ele se torna um produto bastante eficiente para aquele cliente que quer capturar um eventual movimento de alta no longo prazo da bolsa, mas que tem algum tipo de receio e que quer entregar a gestão do tamanho dessa exposição que ele está à bolsa para um gestor especializado, como a gente tem aqui. Legal. E, bom, assim, entrando mais nesse assunto de renda variável, né? O que vocês estão achando em referente às reformas, se passa, não passa? Obviamente isso vai ter um impacto na Bolsa. Vocês têm algum tipo de projeção já até para a Bolsa, eventualmente uma pós-reforma, se passar, enfim, né? E como é que vocês imaginam que esse fundo ele vai estar atuando eventualmente tanto na pré-reforma, né, agora, né, como a gente está até passar, quanto uma pós, né? Sem querer me alongar muito olhando para o passado, mas acho que é fundamental dizer que nos últimos 2 anos o Brasil vem passando por uma série de ajustes que recolocaram o país numa trajetória de reorganização dos fundamentos macroeconômicos do Brasil, né? O Brasil, antes do impeachment, estava indo numa direção, o país, né, numa direção bastante complicada e que nos últimos anos hoje a gente tem uma situação em termos de inflação controlada, de contas externas ajustadas, de um PIB que parou de cair, né? A gente já está numa situação muito melhor do que a gente estava antes. O que a gente precisa agora é fazer com que esse país retome a capacidade de crescer, e para isso a gente precisa de reformas estruturais que devolvam a confiança do país, né? O Brasil hoje está com uma taxa de desemprego bastante grande, então a capacidade de consumo das famílias caiu muito e a gente depende hoje de uma variável de investimento privado, que por sua vez é necessário que os empresários tenham confiança para poder voltar a investir. E nesse sentido, o principal fator de risco que a gente tem na economia hoje é a questão fiscal. E para resolver a questão fiscal, você tem a questão da principal conta, que é a da Previdência, que precisa ser resolvida.
Existem outros problemas no Brasil, N, né? Que precisam ser resolvidos, tanto na questão fiscal, como também nas reformas de caráter microeconômico para devolver a competitividade do Brasil. Mas o primeiro passo precisa ser da Previdência, porque com isso a gente reduz o prêmio de risco e o investidor volta a investir. Não tenho dúvidas que, se a gente estivesse conversando 3 meses atrás, o grau de convicção e o grau a magnitude da reforma que a gente estaria esperando, certamente seria maior. Mas quando perguntado, a gente segue bastante confiante de que a reforma vai ser aprovada, porque os interesses da nação, dos diferentes agentes políticos e econômicos estão alinhados. Acho que já existe um certo consenso dentro do mundo político, dentro do mundo econômico, da necessidade dessa reforma. E a única coisa que a gente está esperando é que executivo e legislativo voltem a conversar e encontrem um ritmo certo, um diapasão correto para entender como que esses dois entes vão voltar a conversar, e nos próximos meses certamente eles vão encontrar o caminho e a reforma segue ser aprovada. Agora, claramente a volatilidade do mercado está maior porque essa conversa está menos fluida do que a gente imaginava 3 meses atrás. Está todo mundo aí, de certa forma, esperando essa resposta da Previdência. Isso. Agora, em a reforma da Previdência sendo aprovada, como a gente está convicta que será aprovada, abre-se um caminho bastante grande para uma trajetória de valorização dos ativos brasileiros, porque as empresas brasileiras se encontram numa situação bastante melhor do que 3 anos atrás, tanto em termos de desalavancagem, né, de redução da sua dívida, de eficiência operacional. As empresas estão muito mais enxutas, e hoje o que a gente está esperando é que o PIB, a economia começando a andar um pouco melhor, esses ganhos marginais de receita vão gerar um lucro bastante explosivo, tanto por esse menor endividamento, quanto por essa maior eficiência operacional. E em um país retomando o caminho do crescimento, as empresas vão capturar isso de maneira bastante eficiente. Perfeita a sua explanação, Cassiano. Aliás, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Pessoal, esse aqui foi o Cassiano da AZQuest. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado.